Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho, que fecundou o seio da Virgem Maria, também fecunde o nosso coração e a nossa mente para um bom aproveitamento dos nossos estudos sobre a Santíssima Trindade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, minha irmã, meu irmão, nós vamos continuar os nossos estudos e hoje eu quero, a modo de resumo, que depois vocês, aqueles que já tiveram a aula presencial, aqueles que ainda não tiveram, poderão buscar no nosso livro aqui maiores informações ou tirar dúvidas. Eu sempre aconselho que vocês façam resumos, esquemas daquilo que nós temos falado, tá bom? E hoje o tema é a Trindade no Antigo Testamento. Eu vou ler algumas coisas, comentar outras, e assim nós vamos fazendo aquele feedback, né? Mesmo que não podemos estar presencialmente. Depois, junto com o vídeo, eu envio alguns pontos que vocês que devem ser para vocês elementos fundantes de uma síntese, tá bom? Então aqui diz assim: a Trindade foi explicitamente revelada no Novo Testamento. Entretanto, para que o nosso estudo dos fundamentos bíblicos da doutrina trinitária seja completo, precisamos partir do Antigo Testamento, buscando vestígios que, de certo modo, sugerem a triunidade do Deus de Israel. Isso, nós não podemos dizer que vamos encontrar uma doutrina ampla, categorizada, sistematizada sobre a Trindade Santa no Antigo Testamento, mas encontramos vestígios, quer dizer, traços, pegadas. E na Dei Verbo 15, espero que vocês tenham estudado esse documento sobre a revelação divina, sobre a palavra de Deus. No número 15 diz: a economia do Antigo Testamento destinava-se, sobretudo, a preparar, a anunciar profeticamente e a simbolizar com várias figuras o advento de Cristo Redentor, universal e o do reino messiânico. Mas os livros do Antigo Testamento, segundo a condição do gênero humano, antes do tempo da salvação estabelecida por Cristo, manifestam a todos o conhecimento de Deus e do homem, e o modo com que Deus justo e misericordioso trata os homens. Tais livros, apesar de conterem também coisas imperfeitas e transitórias, revelam, contudo, a verdadeira pedagogia divina. Por isso, os fiéis devem receber com devoção estes livros, que exprimem o vivo sentido de Deus, dos quais
se encontram sublimes doutrinas a respeito de Deus, uma sabedoria salutar a respeito da vida humana, bem como admiráveis tesouros de preces nos quais finalmente está latente o mistério da nossa salvação. Muito bem. E o Antigo Testamento, se não nos dá a conhecer o mistério da Santíssima Trindade, esse mistério insondável, mas não é alheio a ele. Haverá uma nota idoladária no o Deus vivo e verdadeiro. Não se pode afirmar, sem o risco de um simplismo inaceitável do ponto de vista teológico, que o Antigo Testamento revele o Deus Uno e o que o Novo Testamento revele o Deus Trino. Embora deva-se reconhecer um certo valor de verdade nesta afirmação. Muito bem. O que nós temos que entender aqui, em tudo, é que a revelação cristã tem uma tradição judaico-cristã e ela tem uma progressiva revelação. Deus vai se revelando progressivamente. E esse progresso nós vamos perceber em síntese, porque eu não quero abordar todo o capítulo, mas quero resumir o capítulo como se deu. Primeiro, a gente parte da monoteísmo. O autor aqui cita o grande Leo Shevchik, um grande teólogo judeu e também, alemão, de língua alemã, mas polonês. Ele fala que o monoteísmo veterotestamentário não pode ser explicado com uma evolução histórica natural do politeísmo. Nós já falamos na primeira aula da introdução. Não é que o povo de Israel é um povo que, a partir do conhecimento da cultura religiosa de outros povos, consegue elaborar na cabeça que existe um só Deus. Não, é Deus que vai se revelando na história dos patriarcas. Lembra? As grandes etapas da história da salvação e vai fazendo com que o povo compreenda o que significa Deus único. No primeiro momento, não é que o povo de Israel compreende o que é o monoteísmo. Eles vivem uma monolatria, quer dizer, existem vários deuses, mas nós adoramos um só, que é Yahvé, o Senhor que se revelou aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Mas uma etapa importantíssima do monoteísmo acontece com Moisés e com Êxodo, cerca de 1250 a.C. Vocês sabem que, mais ou menos assim, 1850 a.C., Deus intervém e chama Abraão. 1250, o povo já está na escravidão do Egito, porque o último dos patriarcas, assim dizendo, a grosso modo, José, que fez uma história tão linda no Egito, é esquecido. E o povo de José é escravizado. Mas, como nós vamos estudar depois um pouquinho mais detalhadamente, Deus se revela como Yahvé, YWHW, popularmente traduzido por Javé, para nós. Mas é importante que esse elemento para compreender quem é Deus nasce de uma experiência de fé, de um Deus que se revela.
Por isso que um texto importante para nós entendermos é Deuteronômio 6, 4, 9, que é o famoso Shema Israel. Vamos lá. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu o inculcarás a teus filhos e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Atá-lo-ás a tua mão como sinal, e o levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. Muito bem. O Deus único se revela como Criador, dono de todas as coisas, minha é toda a terra. Êxodo 19, 5. Eu faço sempre uma explicação muito simples da nossa vida espiritual. Nós podemos entender com a cabeça, porque nos foi falado na catequese que Deus é um só, que não existem outros deuses, não existem outros poderes, mas nós temos que crescer para fazer uma experiência vital e ao mesmo tempo racional de síntese, de elaboração por fatos, acontecimentos na nossa vida, que Deus é o único, que Deus é poderoso, que o seu amor é infinito na minha e na tua vida. De toda forma, ao dizer que Deus é um, escuta Israel, presta atenção, manifesta que o povo tem experimentado e vivido um Deus forte, potente, que é capaz de os tirar da escravidão, mas que é um Deus transcendente. Transcendente porque ele não pode ser comparado a planetas, a estações de dos anos, né? Primavera, verão, outono, inverno, ao sol, à lua, a nenhum animal, não é representado por nenhum signo, a não ser que ele está além de tudo isso, né? Mas essa potência e transcendência de Deus, o povo percebe porque Deus se torna um Deus pessoal, que Deus não é uma força cósmica, uma entidade imanente presente no mundo. Ele é um ser que conhece, reconhece, que fala e que se dirige ao homem, propriamente dito, ao povo de Israel. Segundo ponto importante, que aqui para mim é o centro, a revelação do nome de Deus. Nas páginas do Antigo Testamento, constata-se duas formas nominais que são utilizadas para denominar Deus. Cada uma delas corresponde a certa experiência, concepção de Deus a partir da revelação. A primeira forma provém do período dos patriarcas e sobressai até a experiência do Sinai. Nesta forma, Deus é chamado com o nome de El, da tradição eloísta, que significa El, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A segunda forma apresenta-se como nome próprio do Deus de Israel, Yahvé, que se nós fôssemos tentar dizer em hebraico, já pensou você dizer uma palavra sem vogais? Yahvé. Oxe. Significado bíblico do nome. Agora entra o problema e a resposta a um problema. O que significa dar nome? Ou o que significa ter um nome?
Para os semitas, o nome significa Sem, C-H-E-M, está na página 41 do livro, ao fundo. Não é algo vazio, mas algo poderoso, aquilo que torna uma pessoa realmente presente. O nome é como que uma sósia da pessoa. Onde está o nome, aí está a pessoa. Por isso, o nome pode ser equivalente de pessoa. O nome determina o sujeito. Eu, por exemplo, me chamo Lázaro. Lázaro é um nome hebraico. Significa Deus é meu auxílio, ou Deus é ajuda, Deus me cuida, Deus me protege. Mas Deus é meu auxílio. O meu nome está ligado a uma história. Meus pais não puseram o nome Lázaro só porque achavam bonito. Lázaro porque na minha família toda geração tem um Lázaro e porque, devido às dificuldades da gravidez de minha mãe, o meu nome é uma recordação, uma ação de graças, um pedido de proteção a uma criança. Então a minha pessoa está ligada à ajuda que Deus teve para que eu pudesse nascer e estar aqui hoje. Percebem? Também corresponde a uma expressão social. Imagina o sobrenome, né? Aqui em Brasília não, porque somos uma cidade onde todos vêm de muitos lugares. Mas, por exemplo, quando eu vou no interior de São Paulo, na minha terra, e vou celebrar em algum lugar, alguém me diz: você de que família é? Não basta dizer que eu sou o Padre Lázaro. Ah, eu sou Lázaro Daniel. Ah, você é dos Daniel, né? Ah, tá. Entendem isso? E então, ao ter um nome, você é localizado. De certa forma, há um domínio de compreensão de quem é você. Você é Lázaro, da família Daniel. Pois bem, lá no Gênesis 2,19, Adão dá nome a cada animal, como sinal do seu domínio sobre ele. Então, dizer que Deus tem nome é um pouco problemático, concordam comigo? Eu não posso dizer arbitrariamente o nome de Deus é Javé, o nome de Deus é Elohim. Não. Deus, como diz aqui na página 43, não se coloca à mercê dos caprichos humanos. No livro do Deuteronômio, Deus afirma que habita no céu, mas ao mesmo tempo escolhe um lugar, Jerusalém, para fazer habitar o seu nome. Deuteronômio 2:11. O nome de Deus indica que ele está presente e que pode ser invocado. Mas o fato de que Deus tem a sua morada no céu aponta para a sua transcendência. Deus transcende o seu próprio nome. A invocação no nome de Deus significa um meio para obter a proteção e bênção. Existia uma relação direta entre a invocação do nome de Deus e o culto. Invocar o nome de Deus sobre alguém do povo significava estabelecer uma relação. Número 6, 22, 27, página 43. O Senhor falou a Moisés: dize a Araão e a seus filhos: com estas palavras devereis abençoar os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Uma curiosidade: bênção, abençoar, para nós, significa rogar, implicar, quer dizer, paz, prosperidade, cura, cuidado, não é? Essa palavra bênção em hebraico vem de abraçar.
Ser abençoado por Deus é ser abraçado por Ele. Isso é um tanto importante. O nome santo de Yahvé, no Êxodo 3. Esse texto nós vamos estudar com um pouco de carinho, para que nós possamos entender melhor o curso deste significado. Então Deus não tem nome como eu me chamo Lázaro. Deus não se pode dominar. Deus não está numa relação social, familiar, humana. Deus não é produto de uma compreensão de onde veio, para onde vai. Não. Deus está acima de tudo isso. Diz Êxodo 3, 4, 15. Livro do Êxodo 3, 14 e 15. Deus respondeu a Moisés: Eu sou aquele que sou. E ajuntou: Eis como responderá aos israelitas: Aquele que se chama Eu sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés: Assim falarás aos israelitas: É Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, que me envia junto de vós. Este é o meu nome para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração. O texto acima nos oferece uma explicação para o significado do nome de Deus, que é ao mesmo tempo etimológica e teológica. O nome de Yahvé está ligado etimologicamente a uma forma arcaica do verbo ahá, que significa ser, muito próximo por raiz e significado ao verbo hahar, que significa viver, existir, mostrar-se e operar. Coda vai dizer que a perícope parece sugerir que o nome de Deus deriva da terceira pessoa singular do perfeito indicativo deste verbo, significando assim: Ele se faz presente, Ele se mostra eficaz. Este significado é autoexplicado pela autoapresentação de Deus que se revela. Resher, Hasher, Echer. Eu sou aquele que sou. Quando se fala de Deus em terceira pessoa, diz-se que Deus é Yahvé. Então, quando eu chamo Yahvé, por exemplo, na liturgia, ou na minha vida, ou lendo a Bíblia, estou fazendo referência que Deus se apresenta, não diz o seu nome. Eu sou aquele que sou. Não tenho predicados, não tenho adjetivos. Não existem formas nominais para representá-lo. Então, como diz lá no final da página 45, o nome de Yahvé torna sensível e constante a relação de Deus com o seu povo. Possui um valor que poderíamos chamar sacramental, visível, sinal visível, na medida em que sinaliza a presença de Deus em meio ao seu povo, um Deus que entra em relação ao seu povo para salvá-lo. O nome de Deus atesta que Deus continuará a se revelar no âmbito desta relação de aliança que ele sela com Israel. Este é o meu nome eternamente. É este o meu memorial de geração em geração. Entre os diferentes nomes de Deus no Antigo Testamento, o de Yahvé tem a primazia. Com esta denominação, o próprio Deus se deu a conhecer, mas o nome não deve ser separado dos acontecimentos que acompanharam a sua relação. Yahvé
não se dá a conhecer em seu mistério tal como ele é, senão, sobretudo, como vai mostrar-se em Israel para libertá-lo. Deus revela a sua essência através da sua operação salvadora, da sua atuação. Mas o nome de Yahvé não pode ser entendido como algo que eu posso compreender. Eu penso que, em uma analogia bem pobre, nós caímos no pecado de julgamento quando rotulamos as pessoas, não é mesmo? Você não pode rotular, nominar uma pessoa colocando características próprias, os seus defeitos, os seus limites ou as suas virtudes. Por melhor que seja alguém, um dia pode nos defraudar, mas também por pior que nos pareça alguém, ele pode nos edificar com atitudes de nobreza, de amor, de bondade. Muito bem. Os outros nomes de Deus, né? Se nós pegarmos aí na página 48, nós temos algumas coisas atribuídas a Deus. El Shaddai significa provavelmente Deus gigantesco, Deus onipotente, o Deus da montanha. El Elhom significa Deus altíssimo. El Oham significa Deus antiquíssimo, eterno, venerável. Elohim Sabaoth significa Deus dos exércitos, o Deus que defende-nos na guerra. Adonai provém do Adonom cananeu, torna-se um modo comum de referir-se a Deus depois do exílio. Adonai significa meu Senhor. Nós tratamos de Deus muito com o Senhor, não é mesmo? Bom, nesses elementos essenciais da revelação do nome de Deus, então nós podemos compreender o conceito de como chamar a Deus, de como se referir a Deus, mas não no sentido de dominar, de conceituá-lo. Deus não pode ser conceituável. Por isso que a gente fala de uma análise filosófica teológica apofática. Eu posso falar com clareza do que Deus não é. Se eu digo que Deus é infinito, apenas eu estou dizendo que Deus não tem fim. Não finito. Um exemplo para que vocês possam entender. Agora, um sinal da revelação trinitária, talvez nós encontraremos no Antigo Testamento, no Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Muitos padres interpretaram o nome plural Elohim para referir-se a Deus. E dizem que aqui tem algo implícito, escondido, que se pode captar um sentido. Por quê? Que nesse texto façamos o homem. Não foi Deus que criou o homem? Por que está no plural? Uma imagem, uma pequena vestígio da Trindade. Depois, Gênesis 18, do 1 ao 15, narra-se uma aparição de Deus a Abraão. Afirma que 2 homens que acompanham Deus são anjos mensageiros. O texto oscila em diversos trechos, entre o singular e o plural. Por estas razões, os padres viram nestes 3, a quem Abraão se dirige no singular, um anúncio profético da Trindade. Então eu queria deixar só esses 2 exemplos, né?
o primeiro exemplo é sobre façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Gênesis 1, 26 e Gênesis 18, do 1 ao 15. Tá bom? Depois eu vou dar um roteiro de estudo para que vocês leiam de novo e afixem esse conceito. Tá bom? Depois, termos importantes, né? O anjo de Yahvé. O termo se refere a um mensageiro de Deus. Em outros textos, o termo parece indicar, por exemplo, em Gênesis 16, do próprio Abraão, que esses anjos de Deus são a própria aparição de Deus, a palavra de Deus, o Logos, né? A sabedoria, né? Nunca aparece palavra, lei, Torá, a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus, né? Será que o povo de Israel entende palavra como nós, como algo que sai da dicção, expressando uma vontade da mente? Ou ela tem algo de pessoal? A sabedoria de Deus, que, por exemplo, em Provérbios 14, 1, quando fala da sabedoria, parece até personificá-la. Quem é essa sabedoria? Quando se fala do Espírito de Deus, né? Só no Antigo Testamento temos 378 o termo roá, sopro. E o nosso querido Congar, na página 55, diz: as 378 utilizações da roá no Antigo Testamento se distribuem em 3 grupos de importância quantitativa sensivelmente igual. É o vento, o sopro do ar, é a força viva no homem, princípio de vida, respiração, sede do conhecimento e de sentimentos, é a força da vida de Deus, pela qual ele age e faz, tanto no plano físico como no plano espiritual. Outros textos referem-se à ação do Espírito Santo sobre a comunidade. Pensem ali, Neemias 9, 20, etc. Tudo isso nos leva a compreender que esses conceitos, palavra, espírito, sabedoria, né? A palavra sabedoria para nós vem da palavra ter saber, é ter sabor, saber, sabor, ter gosto, sal. Esses termos são muito importantes. Outro tema muito importante, a glória de Deus, kabot em hebraico, doxa em grego. A palavra kabot significa peso, valor, imensidade, intensidade, salvação. Deus que se faz presente, né? A glória de Deus enchia o templo, vai dizer lá no profeta Isaías. A glória de Deus tem o seu trono, a Arca da Aliança. Se desenvolve a noção de Shekinah, tenda, onde Deus está presente. Todos esses termos nos permitem ver, por exemplo, que a presença de Deus não é uma presença estática, né? Se para nós não tem muito sentido dizer, mas é um Deus. Bom, é um Deus que está presente espiritualmente, que fala, que cria com a sua sabedoria, né? Que seu espírito dá vida a todas as coisas. Mas palavra, sabedoria são atributos de Deus? Ou é a ação do próprio Deus? E se eu personifico, por exemplo, a sabedoria de Deus,
Eu estou dizendo que a sabedoria é uma pessoa, é alguém. Então, posso ter um pequeno vestígio do quê? De uma revelação implícita, um vestígio da Trindade. Tá certo? Então, essa é a primeira parte desse nosso texto que nos fala sobre o tema de Deus no Antigo Testamento. Continuando sobre a glória, para finalizar essa aula, diz assim: vários outros textos parecem indicar que a glória de Deus é uma manifestação da santidade de Deus, transcendência, que se faz presente em meio ao seu povo, proximidade. O Salmo 85 canta a certeza de que a glória do Senhor habitará nossa terra, de modo que todas as nações possam contemplá-la. O Deutero Isaías profetiza que o servo de Yahvé manifestará a sua glória. Partindo dessa tradição veterotestamentária, o prólogo do Evangelho de São João dirá que o Logos armou a sua tenda em meio a nós e que nós vimos a sua glória. Segundo São João, a glória divina que se manifesta ao profeta Isaías é a mesma que se manifestou, resplandeceu em Jesus. Essas figuras, anjo de Yahvé, palavra de Deus, sabedoria, Espírito de Deus e glória de Deus, preparam a revelação explícita da Trindade no Antigo Testamento. Essa mediação é tipo descendente, ou seja, as mediações do próprio Deus, e que, de certo modo, descem para servir de ponte entre o Senhor e o seu povo. A palavra de Deus e a sabedoria, sobretudo, serviram para interpretar a função salvífica e para afirmar a divindade de Jesus Cristo, por causa da continuidade terminológica e teológica. Os textos que se referem ao Espírito de Deus servirão de chave para a compreensão da natureza e da missão do Espírito Santo. Então, para compreender Pai, Filho e Espírito Santo, temos esses elementos, que depois eu vou deixar um pequeno guia de estudo para que vocês possam aprofundar, tá bom? Não quero me alongar muito nesses textos, quero sim começar prontamente falar sobre no Novo Testamento. Em linhas gerais são isso, então, são aqui. Eu vou passar, então, nós tivemos aqui 40 minutos de gravação de uma aula expositiva. Considerando a nossa realidade de não podermos estar juntos e não ter quem perguntar, as aulas são mais velozes, me parece. O conteúdo é apresentado com maior rapidez. Por isso, se precisa preparar um bom guia de estudo. Sempre dizendo que vocês têm acesso a mim pelo telefone, pelo zap, por como vocês quiserem. E poderemos, sim, tirar dúvidas, falar, né? Sobretudo, peço que nesse momento é importante fazer os resumos a partir da guia de estudo apresentada pelo professor, certo? Então, vamos trabalhar. O próximo vídeo eu começo a falar da Santíssima Trindade nos Evangelhos Sinóticos, tá bom? Sempre sabendo, o Senhor está conosco, nos ajuda. E a teologia aprendida, elaborada, à luz do Espírito Santo e pelo esforço intelectual, pode ajudar-nos os nossos e a humanidade nesse tempo de crise, de pandemia, de dificuldades.
E por tudo isso eu desejo a vocês paz, bem e saúde do corpo e da alma. Até já!